Olá pessoal, bem-vindos a mais um Toco Verso e roda a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao vídeo. E gostaram da minha coreografia? Minha colinha, vocês já viram aqui, né? Acabei antecipadamente. Este vídeo é um vídeo especial, não estava programado, certo? Mas é um vídeo de 40 anos do Gavan e de sua franquia, dos Metal Heroes. Na verdade, eu não vou falar muito, como as pessoas vão pensar, acerca da série propriamente dita, né? Mas eu vou falar de curiosidades relacionadas às séries Metal Heroes, de um modo geral, tá? De várias séries, do Gavan até o Robotech, ok? Então, de Gavan a Robotech, apesar de ser contraditório o Robotech, mas enfim, vai ser de Gavan a Robotech, tá bom? Que são as séries que compõem essa franquia, incluindo filmes especiais, mesmo que sejam depois do Robotech, que a gente vai comentar também, certo? Além do aniversariante Gavan, que faz 40 anos, nós temos o Metalder, que faz 35 anos, o Esse Draft, agora saiu, Esse Draft, a pronúncia que é complicada, né? É a série depois do Soul Break. Ela faz 30 anos, tá? E Robotech, não, Kabutaki. Robotech é outra coisa. E Kabutaki faz 25 anos, tá? E faz mais ou menos 24 anos que a gente não tem o Metal Hero como série. Você tem os especiais, enfim, mas isso a gente vai chegar lá, a gente vai falar, né? A minha primeira curiosidade, vou começar com o Gavan. O Gavan, apesar de ser o primeiro Metal Hero ali, o ator, né, que a gente já conhece, ele já estava trabalhando em outras produções Tokusatsu, pela Toei, né? Inclusive teve o especial do Super Sentai, em que ele aparece nas três formas, né? Que é aquele dos piratas espaciais, né? E aparece nas três formas, duas Sentais e um Metal Hero, que ele já utilizou há muitos anos, né? Que era o Black do Pato Fever J, o azul da equipe, agora eu não me recordo de cabeça o nome, e o Gavan, certo? Então, ele fez essas três lá, né? Nesse especial apareceu nessas versões. Mas ele já fez muitas outras. Ele participou, por exemplo, do Ninja Captain, já fez aparições em vários Metal Heroes e Super Sentais ao longo dos anos. Kamen Rider também participou. Então ele é um ator bem presente no universo Tokusatsu. Quando ele foi escolhido para ser chamado para fazer o Gavan era um projeto, era uma ideia, né? Mas essa ideia, ela não surgiu do nada, tá? Ela já estava arquivada lá na Toei há anos, e eu vou dizer por quê. Vamos começar pela origem das referências que o personagem foi inspirado, tá? A primeira inspiração que as pessoas de cara já ligam a ele é o Homem de Ferro. Aí você diz, mas poxa, mas o Homem de Ferro que eu conheço é o do cinema hoje, né? Mas o Homem de Ferro, na verdade, originalmente, ele surgiu nas revistas, nas HQs da Marvel, em, em março de 63. Quase esqueci de dizer o mês. Março de 63. Não se sabe exatamente o dia, porque na época das publicações, cada estado americano publicava numa data diferente. Então não tem o dia exato da publicação, mas o mês. A gente deduz que seja entre dia 1º a dia 5 de março. Então, entre 1 e 5 de março
de 63 é que provavelmente começou a divulgação, a venda da primeira revista do Homem de Ferro, tá? Que naquela verdade era um grupo de tirinhas de revistinhas do Homem de Ferro, quer dizer, de super-heróis, né? Que ainda não era Marvel, era Talent, quer dizer, era Marvel, mas tinha um subtítulo de aventuras de heróis diferentes, né? E essa edição, que é a edição de número 39 dessa revistinha especial lá da Marvel, é a primeira aparição do Homem de Ferro. E nessa versão, o Homem de Ferro usa uma roupa platinada, uma roupa metalizada, tá? O Homem de Ferro. Ele não usa aquele uniforme clássico que a gente está acostumado a ver vermelho e amarelo. Inclusive, no primeiro filme do Homem de Ferro, ele trouxe essa primeira armadura dele metalizada. Claro que ele zoou muito dessa armadura lá, né, no filme, mas na revistinha, aquela é a armadura oficial, é a primeira armadura do Homem de Ferro. E que futuramente seria a armadura também na cor, a cor da armadura seria a do Patriota de Ferro, que seria o parceiro do Homem de Ferro no futuro. E é claro que ele modificou, não ficou só prata, no caso, né, o Patriota de Ferro, ele acrescentou o azul, né, na sua armadura, além do prata tem um azul, nos detalhes pequenininhos de vermelho, mas basicamente azul, tá? Com prata. Isso lembra outro personagem que a gente vai chegar lá, né? Bom, mas isso aí foi a primeira inspiração para a criação do que viria a ser o homem, quer dizer, viria a ser o Gavan, né? Mas isso ainda é lá em 63. Que isso tem a ver com a Toei? Bom, a Toei, ela já trabalhava nessa época, se vocês lembram bem. O primeiro super-herói dela foi o National Kid, de 60. Então, assim, o primeiro herói, assim, de peito aberto, né? Oficialmente, né? Ela fez algumas produções heróicas antes, mas foi o National Kid que bombou e daí para frente eles não pararam mais de fazer produções do gênero, mas não faziam franquias, faziam séries separadas, séries que não tinham uma ligação entre si, tá? E nessa mesma época de 65, por exemplo, né? 65, surgiu nos Estados Unidos os Perdidos no Espaço, que é o Lost in Space, em inglês, né? E em 66 surge Jornada nas Estrelas, tá? Que é Star Trek para muita gente, tá? E em 67 a Toei decidiu fazer uma série para competir diretamente com essas duas, né? Seria o nosso querido, deixa eu ver aqui, Defensor Espacial Capitão Ultra. Eu sei que o Ultra, você está ligando às séries do Ultraman. Mas aqui Ultra é só Ultra, de grande capitão, tá? O Ultra aqui significa grande capitão, né? Defensor espacial, o grande capitão. Mas enfim, por isso que ficou Capitão Ultra, né? Tirou a ideia do grande capitão, né? Ficou só Ultra. Mas a ideia é mais ou menos essa. Ele ali fazendo aquela questão espacial. Mas espera aí, isso ainda tem a ver com o Gavan. É aí onde está o negócio. Quando essas séries foram lançadas, né, ali depois do Homem de Ferro, elas ficaram muito populares. O Homem de Ferro, ele traz o cavaleiro metalizado num plano muito mais terreno. Somente isso. Nas outras duas, não tinha questão do cavaleiro metalizado, mas tinha questão de espaço. Então, trabalhar a questão espacial era algo interessante, algo que estava popular naquela época. Tanto Perdidos no Espaço quanto o Star Trek, eles tinham esse conceito mais espacial, sideral, que negócio todo. O Perdidos no Espaço era uma família colonizadora, né? Estava em busca de descobrir novos mundos, né? Explorar novos mundos. Já Star Trek, eles iam na intenção de fazer novas alianças, novos acordos, era uma coisa mais militar e política, né? Já o Capitão Ultra tinha uma proposta um pouco diferente, que é o que a gente vai chegar também no Gavan. Ele tinha uma proposta da seguinte forma: ele é um defensor, lembra que eu falei defensor espacial, lembre-se bem desse detalhe, né? Capitão Ultra é um defensor espacial. Só que ele não tinha um traje metalizado, tá? Ele assumiu uma identidade muito parecida com a dos Robinson, né? Quem for assistir o Capitão Ultra vai perceber a semelhança. A diferença é a ambientação da série. A ambientação da série,
o espaço sideral, inclusive, é azul, ele não é preto, como você vai ver nas duas séries que eu citei, né? Elas até começam com esse espaço sideral num tom mais azul, mas vão migrando para o preto. Por que eles não gravaram com o espaço sideral na cor escura, preta? Porque era muito mais difícil de filmar. Na época, a câmera não é como é hoje. Então, quando você grava um ambiente escuro, a imagem fica muito escura e fica ruim de ver. Então, quanto o ambiente mais claro for, melhor é para as filmagens. Então, o Capitão Ultra, naquela época, aí estava um pouco carente financeiramente. Então, ela não tinha uma qualidade visual muito boa nas gravações. Quem quiser e tiver curiosidade, está inclusive lá no canal da Toei, o Capitão Ultra, para quem quiser tirar suas próprias conclusões. Mas o conceito do Capitão Ultra, depois que eles fizeram a série, terminou, eles decidiram arquivar a ideia. Né? Eles não jogaram a ideia fora. Eles mantiveram a ideia guardada, né? E ficaram ali pensando que talvez algum dia, né, aquela ideia poderia ser melhorada e ser criada uma série a partir dali, né? Até aí, beleza. Lembre-se da data. Essa data foi em 67, 10 anos depois do Capitão Ultra. Aí veio Guerra nas Estrelas, que é Star Wars, né? Que é de 77. Nessa época, a Toei pensou novamente nessa possibilidade de questões espaciais, né? Só que nessa época, de 77, eles estavam nas mãos com Kamen Rider e com Super Sentai. Já tinham duas séries, né? E que dali se daria início duas franquias, né? Praticamente, né? Elas seguiriam a partir dali como franquia. Então, ficaria complicado de você encaixar mais uma série ali, naquele momento. Então, para eles produzirem alguma coisa espacial naquela época, ficou muito mais difícil. Mas nesse mesmo ano, em 77, foi onde aconteceu o acordão, podemos dizer assim. Né? De 77 para 78, a Toei fez um acordo com a Marvel. Olha aí onde eu quero chegar. Lembra do Homem de Ferro? Fizeram um acordo com a Marvel. E veio o Spider-Man. Né? Nesse acordo, fizeram alguns Super Sentais em parceria ali, Kamen Riders também em parceria com a Marvel. E ficou por isso mesmo. Né? Esse acordo trouxe alguns benefícios tanto para a Toei quanto para a Marvel, mas esse acordo ele se estendeu por um tempo. Lembre-se desse detalhe. O acordo ele não acabou com o Suzuka. Né? O Suzuka não foi a última produção em parceria com a Marvel, mas eles tirariam da Marvel inspirações para as próximas produções. Então, a partir dali, haveria novas ideias, novos projetos. Então, eles começaram a experimentar várias coisas nessa época. E 10 anos depois, de novo, olha, 10 anos do Capitão Ultra para, no caso, Star Wars, né, e o acordo com a Marvel, pela Toei. E mais 10 anos na frente, veio a ideia para se criar, para resgatar aquela ideia lá atrás do Capitão Ultra, só que dando uma nova roupagem. Daí surgindo o nosso querido Gavan, tá? Se você perceber, quando você for assistir a série do Gavan, os primeiros episódios, você vai ver a nítida influência do Capitão Ultra. Fotografia é idêntica, a forma de abertura, a ambientação, é uma coisa realmente bem espacial e bem a cara lá da década de 60. Né? Ele não se inspirou em coisas da década de 80, ele se inspirou em década de 60, no Ultra lá atrás, no, no Star Trek, que eu citei também, no Perdidos no Espaço, no Star Wars. Então ele pegou todas as inspirações possíveis em questões espaciais, pegou o conceito ali meio do início ali do Homem de Ferro e ali surge Gavan. Né? Isso eu estou falando de fonte de inspiração para a criação do personagem. O personagem não surgiu do nada. Né? Tudo é uma miscelânea de coisas. E a Toei tinha esse costume de pegar coisas que deram muito certo, fazer a miscelânea e fazer acontecer. Tá?
Então eles pegavam coisas relacionadas a outras marcas, se inspiravam para fazer as suas próprias. Por quê? O japonês já tem esse costume de longo tempo de criar produções próprias voltadas para o japonês, um perfil mais japonês e menos americanizadas, né? Então eles tentavam consolidar, digamos assim, esse perfil, tá? Esse perfil exatamente que a gente já está mais acostumado, podemos dizer assim, né? Que é o formato japonês, tá bom? Então daí que vem a inspiração do nosso Gavan. O robô, que é uma outra curiosidade, é o disco voador, né? Que todo mundo já percebeu, mas o dragão no disco voador. Qual é a referência? O dragão é uma questão cultural do Japão, que vocês já sabem, né? Faz parte da questão cultura japonesa e chinesa, do Oriente, de modo geral, né? O dragão está presente nessa questão cultural. Aquele carro que vocês veem lá naquela moto, né? Que é que tem uma parte extra, ela é inspirada em alguns veículos que estavam presentes em Star Wars, tá? Então ela não é um veículo tão longe, não tinha a expressão de muito longe, foi de Star Wars, né, de 10 anos atrás, para o período que foi feito, né, o Gavan. Então você vê que tem uns detalhezinhos, umas coisinhas, o figurino do personagem, né, foi tudo pensado nessa miscelânea. E deu muito certo. O Gavan foi um sucesso, mas o Gavan não foi pensado para ser uma franquia. Isso é algo que a gente já discutiu em outros momentos, né? Mas aconteceu de virar uma franquia. O mesmo que aconteceu com o Super Sentai e Kamen Rider, tá? A segunda série dessa leva, né, é de um parceiro que já aparece no Gavan, que é o Charivan. Charivan, o guardião do espaço. O Charivan, ele também vem ali meio que para dar uma continuidade à jornada ali do Gavan. O mesmo acontece com o Scheider. Que é o terceiro nessa sequência. Os três, na verdade, eles têm um conceito assim muito parecido. Eles fazem parte de uma mesma corporação. Então, eles começaram a dar uma ideia de corporação. E eles são detetives espaciais. Tá? Os três têm uma lore ali de detetives espaciais. Uma coisa pensada em cima disso. Tá bom? Nessa mesma época, tá? Do Scheider, só a nível de curiosidade, também foi feito o Machine Man. Aí você fica pensando, mas uma coisa interessante, por que o Machine Man não faz parte dos Metal Heroes, já que tem muitos conceitos, né? Foi uma decisão da Toei na época, né? Porque com o Scheider é que foi criado o conceito Metal Hero, né? A partir do Scheider, com os três juntos, né? Com a trilogia, é que você cria uma franquia, né? Porque a biologia não dava para ser uma franquia, seria uma continuação apenas. Mas uma trilogia com detalhes, com outras coisas inseridas, então acabava criando uma lore diferente, né? Já o Machine, ele foge um pouco desse perfil dos três primeiros, tá? Ele é um pouco diferente. É um Metal Hero quando a gente vê no aspecto geral da franquia. No aspecto geral da franquia, ele se enquadraria perfeitamente com Metal Hero, mas para aquele momento, não. Então, por isso que a Toei decidiu deixar ele como uma série separada, tá? Para muitos, é um Metal Hero, como é o meu caso. No meu coração é um Metal Hero. Né? Mas na vida real ele não é, certo? E depois, agora veio realmente o quarto dessa Laurel, dando uma mudada no formato. Seria o Investigador de Monstros, ou Tarzan Galáctico, como os brasileiros chamam, Jaspion. O fantástico Jaspion. O Jaspion ele veio, né, esse é o quarto dessa franquia, mas o interessante é que o processo de exibição deles no Brasil foi bem diferente da ordem original, tá?
O Jaspion, por exemplo, apesar de ser de 85, ele foi exibido em 88 no Brasil. Já os seus três anteriores, né? Por exemplo, o Charivan foi exibido em 90 e o Scheider e o Gavan em 91. Né? Então, assim, teve um salto temporal daquele, especialmente o Gavan que saiu no prejuízo, porque o Gavan foi 9 anos depois ele foi passar no Brasil. Desde a sua criação em 82, foi passar em 91 no Brasil. Olha a distância. Ele ficou muito na desvantagem, mas muito. Né? O pobrezinho ficou muito longe. O Scheider tinha 7 anos, mas a forma que era gravada na década, já em 84, as câmeras já era uma gravação um pouco diferenciada em 84. Ela estava melhorando o processo de gravação, de edição, a coisa já começou a melhorar. Então, as imagens do Scheider eram mais bonitas visualmente, tá? E o Charivan estava nesse processo da transição de imagem. Então, eles já realmente se deram muito bem por isso. O Gavan está na versão anterior de gravação e de filmagem. Então, ele já saiu do prejuízo, coitado. Então, a qualidade de imagem do Gavan acabou ficando inferior à do Jaspion, né, na época da exibição. Mas isso não desqualifica a série em nada. Tá? Outro detalhe também, outra curiosidade, aproveitando, né, o que eu falei do Machinima, tem o Bycross. O Bycross, ele veio na mesma, quer dizer, foi feito na mesma época do Jaspion. Porém, ele também não entrou também, outro que também não entrou, na lore ali dos Metal Heroes, tá? Ele inclusive foi exibido em 91, né? Ele foi exibido em 91, junto ali, no caso, com o Scheider e o Gavan. Tá? Agora o Bycross, ele tem um perfil que se encaixava perfeitamente, mas ainda tinha aquela ideia de que isso atrapalhava o conceito que eles tinham construído de detetives espaciais. O Bycross é muito terreno, né? O Machinima é espacial, por exemplo. O Machinima, ele veio do espaço para a Terra, então ele trouxe uma ideia, um conceito todo ali. Mas o Bycross, não. O Bycross é muito terreno. É uma coisa muito terrestre. Vinha questões também espaciais, mas o plano de filmagem, a produção inteira foi pensado em planos terrenos, não espaciais. Tá? Então ele fugia muito do que eles estavam pensando na época para Metal Hero. Tá? Por isso que ele não entrou. Poderia ter entrado, né, depois, anos depois, mas não entrou, infelizmente. A quinta série dessa lista é o Spilvan. Numa distribuição Everest Video, Spilvan. Certo? Que de 86. E foi exibido em 91, também junto com os outros, como Gavan e Scheider. Certo? Também foi exibido em 91. Certo? O Spilvan, na verdade, inclusive ele veio para o Brasil, que é uma curiosidade também, ele veio como Jaspion 2, que eu achei ridículo aquilo ali, mas essa piada rola até hoje. Né? Por ele parecer, né, fisicamente, o visual e tudo mais, era um personagem que no caso lá era o Buberman, que já estava lá, né, eles tentaram dar uma explicação meio deslavada, né, que é o mesmo ator, enfim, mas a história era outra, né, e era uma coisa também espacial. Mas, enfim, desses inclusive dos Metal Heroes, é um dos que eu mais gosto, é o Spilvan, dessa listinha, né? Não desmerecendo nenhum outro, mas é porque o Spilvan tem uma questão de afeto, né? Eu gosto do Spilvan, certo? O próximo da lista é o Metalder. Metalder, o Homem-Máquina. Certo? O Super-Homem-Máquina. Esse quebrou aquele formato que vocês já estavam vindo
de questão espacial. O Spielberg, por exemplo, é guerreiro dimensional, mas é uma coisa espacial. Já o Super-Homem Máquina, o Metalder, ele é inspirado no Kaider, que é uma série mais antiga, né? Ele é inspirado na questão de conceito visual, mas a história, o enredo é completamente diferente. É bem mais parecida com os Metal Heroes, tá? Inclusive o Kikaider, apesar de fazer menção, desculpa, o Metalder, apesar de fazer menção a Kikaider, né? Mas seu perfil é um Metal Hero, e ele encerra, de certa forma, essa era espacial, trazendo tudo para um plano mais terreno, uma coisa imperial. Era um conceito bem diferente do que está sendo trabalhado. Era a primeira vez que eles estavam testando uma coisa mais terrena, tá? Inclusive, falando em metal, né? Em 94, né? A Saban, a cheirosinha, decidiu comprar os direitos, entre aspas, né? Comprar entre aspas, porque ela só tinha direitos parciais, não totais. Comprar os direitos ali do Spielberg, tá? E do Metalder e do Scheider, depois do Scheider, posteriormente, né? Mas comprou os direitos dessas 3 séries e adaptou ela no formato VR Troopers, que significa Tropas da Realidade Virtual, e foi feita em 94, bem naquele momento dos Power Rangers ali. Inclusive, quem ia fazer o Metalder dessa versão do VR Troopers ia ser o Jason, o ator que faz o Tommy em Power Rangers, Ranger Verde. Ele quem ia fazer o Metalder, inclusive fez o piloto, bonitinho com o Metalder. Ele não ia fazer essa miscelânea, mas o piloto não deu bom, só o Metalder, eles queriam uma equipe. Aí eles acrescentaram o Spielberg, né? E deu o que vocês viram. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o VR Trooper é ruim. A ideia, o conceito para a série eu não achei ruim. Eles tinham uma proposta, uma ideia interessante, algo, né, inovador para a época. Mas tinha, lógico, problemas nos roteiros, mas não é uma série ruim, tá? Ela não é um Mask Rider desse da vida. Ela não é tão ruim assim. Dá para assistir. O problema é que os brasileiros se apegaram tanto a versão raiz, as versões raiz que a gente já tinha assistido antes. Como eu citei aqui, o Metalder, por exemplo, passou em 90. Aí o Spielberg passou em 91. A diferença, né? Mas enfim. Né? E o Scheider passou em 91. Então, 90 e 91 a gente já tinha assistido as 3 séries. Quando chegou em 94, ela meio que seria um reboot, podemos considerar, né? O VR Trooper seria tipo um reboot americanizado dessas 3 séries. Então, o público brasileiro, especificamente, não foi lá muito bem com o reboot. Mas eu assisti ela toda, não tenho o que reclamar, eu gostei da série, né? Mas ficou aquele quê de que a gente queria algo diferente. Espero que algum dia a Hasbro, que a Hasbro tem os direitos do VR Troopers, ela tome vergonha na cara e faça um trabalho bem decente. Mesmo que seja com HQ, que seja com animação, mas faça um trabalho bonito. Porque recentemente, tanto a Saban quanto a Hasbro adaptaram 2 Metal Heroes e que deu uma raivazinha no coração. Uma foi o Gavan, foi adaptado por Best Morphs, né? Que eu esperava que fosse melhor. E a outra foi o Jiraiya, lá em Aço Ninja, que ficou como Sky-Fi, né? E eu, sinceramente, eu achei que os personagens seriam mais bem trabalhados. O Gavan deu quase ficou bem trabalhado, por muito pouco, né? Eles quase acertaram o personagem lá no Best Morph, mas não acertaram, ainda ficou devendo. Já o Sky-Fi, eu prefiro ignorar que ele existiu. Né? Você dá uma ignorada para não ficar ofendido, tá bom? Sim, e uma curiosidade, o Robocop, tá? As pessoas dizem, ah, mas o Robocop inspirou muito nos Metal Heroes. Inspirou os Metal Heroes do que viria a ser o Heisei. A era Showa, ela corresponde
a Gavan até, deixa eu ver, basicamente até Jiraiya, tá? Então, ela pega ali de Gavan a Jiraiya. Essa era Showa, tá? E a partir do Giban era Reiwa. Então, do Giban para lá começa os Reiwa. Apesar que o Giban ele fica bem no meio desse trocadilho aí, né? E o Giban, eu não vou entrar ainda na situação, tem muito a ver com o Robocop, certo? Mas antes de eu entrar nele, deixa eu falar do Jiraiya. Jiraiya, o incrível ninja. Jiraiya, ele é inspirado nas... Inclusive é de 88, né? E passou em 89 no Brasil. Muito contraditório, né? Mas, enfim. Ele era inspirado nas artes marciais ninja, que era algo muito comum na época. Na década de 80 e 90 tinha muitos filmes de artes marciais, ninja, então eles acreditavam que a série ia dar muito certo por causa da temática. E era uma temática diferenciada para uma série de Metal Heroes, mas ainda tinha que ter a armadura metalizada. Eles fizeram. Tinha que ter um robô. Há um detalhe, falar em robô. Nem todos os Metal Heroes têm um robô gigante, tá? Não é uma questão de obrigatoriedade. Às vezes tem um veículo gigante ou um robô gigante. Ou apenas veículos diversos sem muita funcionalidade. Importante que seja armadura metalizada, tá? Esses outros é tudo bônus. Não é como em Super Sentai, que hoje é praticamente obrigatório ter um robô gigante, né? Mas em Metal Heroes não era assim, tá bom? E nessa mesma época ali, você está vendo que tem um Robocop do lado oposto, né? Dos americanos. Aí muita gente diz, de onde vem a inspiração para Robocop? Muita gente questiona que a inspiração do Robocop veio exatamente dos Metal Heroes, do Gavan, porque o Gavan chegou nos Estados Unidos. Só que ele chegou nos Estados Unidos antes do Brasil. No Brasil, o Gavan chegou em 91. Nos Estados Unidos, o Gavan, ele chegou em 85, se eu não estou enganado, porque eu tinha visto em algum local, ele chegou em 85 nos Estados Unidos. Então, assim, o Gavan chegou primeiro lá. Então, do Gavan viria o Robocop. Questão de visual, conceito, tudo mais. Inclusive, depois, na versão japonesa, fizeram a Lady Cop, inspirado no Robocop. Tá? Então, assim, é um negócio muito interessante. Quer dizer, um inspira o outro e vai-se embora. Né? Já o Jiraiya, como eu disse, já foi inspirado em coisas que também estavam acontecendo na cultura americana naquela época, que eram os filmes de artes marciais, de ninja, que negócio. O Giban Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade. já é o ricochete do que seria o Robocop. Então, em questão de visual, ele é o Robocop todinho, tá? Ele foi pensado, né, em cima do Robocop, né? A história, o enredo, tudo foi pensado para que ele fosse parecido com o Robocop, tentando, de certa forma, aplicar o Robocop para o padrão japonês. E nesse caso aqui do Giban, ele volta um pouco à essência do Metalder, né? Então, mesmo tendo a quebra do Jiraiya no meio dos dois, o conceito visual do Giban é muito parecido com o do Metalder, em questão de história, enredo, império, que nós tudo, tá? Então, eles são de um mesmo nicho. Se você for separar em grupinhos, você tem o primeiro grupo, desculpa,
com 5 Metal Heroes. Tá? Os 5 primeiros Metal Heroes fazem parte dos detetives espaciais. Tá? O segundo grupo é composto pelo Metalder, Jiraiya e Giban, que são o que chamamos de Metal Heroes diferenciados, ou inspirados em alguma coisa. Por isso estou falando de inspirações. Tá? O Metalder no Kikaider, o Giban no Robocop, e tem a Lady Cop também, né? nessa mistura aí, que ela também é do mesmo período. E tem o Ninja Jiraiya, tá? Que é uma outra quebra de total visual, de história, é tudo diferente. Inclusive, muita gente questionou por que, no caso, não só o Metalder, mas o Jiraiya também, porque os dois estavam na franquia Metal Heroes, porque não tinham nada a ver com a franquia. Então, é exatamente porque eles eram Metal Heroes diferenciados. Tá? Inclusive, no Space Squad, ele dá uma explicação rápida sobre isso. Ele diz que são agentes com especializações em outras áreas. Entendeu? Por exemplo, o Metalder é um especialista em tecnologia. Um exemplo. O Jiraiya é especialista em arte ninja. O Giban é especialista em investigações criminais. Tá? Diferente dos detetives espaciais, investigações criminais. É como se fosse ali o pessoal que investigasse sobre drogas e assassinato. Então são coisas diferentes. Né? Você pega um bandido que está ali roubando, está traficando, e o outro que investiga assassinato. Então são funções diferentes dentro do Metal Hero. Então essa é a explicação que eles deram em Space Squad, recente essa explicação, não é uma explicação antiga. Tá? E explica o motivo dessa miscelânea nesse período, tá? De 87 a 89. E também explica muito porque é o fim de uma era e o começo de outra. Então já estão chegando já no fim daquela era, que é a era Showa, e vão começar uma era completamente nova, a partir do Giban, né? De certa forma, né? Entre aspas. A próxima série da sequência é o Inspector. Defendendo a paz e a amizade, um departamento especial da Polícia Metropolitana protege o povo enfrentando o crime. Esquadrão Especial Inspector. De 90, certo? Que foi exibido em 94, e Soul Breaker de 91, que foi exibido em 95. Essa aqui já seguindo uma... Você nota que já segue uma sequenciazinha, não se perde, né? Só que eles fazem parte de uma trilogia com Exedraft, que é de 92. E o que acontece? Era para ter passado as 3 séries juntas no Brasil. Era para ter passado 94, 95 e 96. Só que o que acontece? Quando a Exedraft chegou no Brasil, né, que era de 96, estava passando o VR Troopers, certo? Porque o VR Troopers ele começou em 94 e 95, só que deu ruim, né? Deu ruim. Só que eles tinham planos para frente para usar como é que se diz? Os Beetleborgs, que já seriam os de 96. Então, para eles competirem com os Beetleborgs, né, seria um pouco mais complicado. Então, eles evitaram esse conflito de interesse. Então, a série acabou, de certa forma, não vindo. Tá? Quer dizer, ela veio, mas não foi comercializada, certo? Por causa dos Beetleborgs, né? Pessoal, odeio Peter Parker. Não odeio. Era uma questão de comércio, de mercado, era algo diferente, uma proposta diferente. Eles queriam tirar um pouco da Ásia e usar algo mais americano. É uma questão de situação. Então, nessa lista, o Inspector e o Soul Bray. Jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo e para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Pertencem à super equipe de resgate Soul Bray. Há tanto perigo em
Distribuição de Cara Filmes. Só você pode nos salvar. Soul Seriam os últimos a passar no Brasil de forma original e licenciada. Então foram 10 séries, né? Foram 10 séries que rolou ali no Brasil da década de... Não, cadê o Jaspion? Que rolou de 88, certo? A 95. Então, de 88 com Jaspion a 95, período, você até olhar assim e analisa bem, foram só 7 anos de Metal Heroes? Pois é. Foi esse pouquinho de tempo, só 7 aninhos. Né? Os Metal Heroes praticamente duraram só 7 anos, mas a gente parece que durou uma década completa, fechada, mas não deu. Foram 10 séries, sim, uma década, podemos dizer, mas uma década em 7 anos. Quer dizer, porque algumas séries passaram no mesmo ano. Né? Passaram juntas, no mesmo ano, em canais diferentes. Então, foram 10 séries Metal Hero passadas no Brasil, até 95, né? Que foi o Soul Break, mas um grupinho de 7 anos apenas. Tá? Inspector Soul Break tinha uma pegada também policial do mesmo estilo do Giban, por isso que eu falei do Giban. Eles pegaram essa questão policial mais terrena, mais física. E isso se estenderia até esse draft, que infelizmente não veio a aparecer. E um detalhe interessante é que desde o Gavan, se vocês perceberem, é sempre o protagonista. O nome da série lá é o nome do protagonista. Gavan é o herói da série, solo. Né? Apesar que tem um assistente, mas não contabiliza. O Charivan, o Scheider, o Jaspion. O próprio Spilvan também tinha esse problema. Inclusive, o Spilvan tinha 2 ajudantes mulheres. Mas os nomes delas não contabilizam para a série. É o nome dele na série. Né? O mesmo acontece com o Metalder, com o Jiraiya. Apesar de Jiraiya ter vários auxiliares, né? Mas não é o nome deles que vai para a série. O Giban também é a mesma coisa. Quando chegou no Inspector, o nome passou a ser o nome da equipe, porque o nome do protagonista é Fire, que é o vermelho, né? Então, assim, ali foi a primeira vez em Metal Hero que o nome da série, certo? Era o nome da equipe. Então, era uma equipe. Era um conceito que já estava sendo avaliado antes, né? Porque, vamos supor, o VR Trooper é de 92. Não, 94. Foi onde propôs a questão ali, desculpa, onde propôs ali a questão das equipes, foi em 94. Mas já em 90, já se pensava na questão das equipes de Metal Hero. Né? Por que não a equipe, não o solo? Né? Então, o Inspector foi o primeiro a trabalhar a questão de equipes de Metal Hero. Tá? E se estendeu para o Soul Grey e para o Draft. São as 3 da mesma vibe ali, de policiais, né? A primeira ficou com o nome de policial... Não, corrijo. A que ficou com o nome de policial, a primeira, é Policial Tático Giban. Aí o outro é Policial Especial Inspector, Policial de Resgate Soul Grey e Investigadores Draft, que também não deixa de ser policial. Então eles fecham essa vibe aí dos policiais. Só que o Giban fica separado porque o Giban não é de equipe. Os outros 3 são. Por isso que eu falei que o Giban ele fica meio que entre as 2 eras. Né? Ele passa o bastão para a era seguinte e encerra a era anterior. Então ele fica bem em cima do muro. Tá? Sim, aí quando termina o draft, eles voltam um pouco ao conceito do Giban, trazendo aqui o Jumperson. Jumperson fights for justice.
謎は僕たちの夢さ特捜ロボジャンパーソン特捜ロボジャンパーソンJumperson, ele traz a mesma ideia, o mesmo conceito novamente do Robocop, questão até visual, até muito mais, podemos dizer, marcante, porque o visual dele é muito na cara, que é o Robocop, diferente do Giban. O Giban deu uma camuflada no visual para não parecer tanto, mas o Jumperson é muito parecido com o Robocop, mas muito, muda só a cor, é lilás, né? A cor dele. Mas aqui, inclusive nessa época, ele foi feito inspirado no que seria as sequências do Robocop. Né? Ele pegou o conceito ali um pouco das sequências do Robocop, que vieram depois, e aplicou isso no Jumperson. Tá? Então, as sequências de Robocop, a 2 e a 3, dali eles tiraram as inspirações para o Jumperson. E foi produzido em 93. Tá bom? Aí nós temos Blue SWAT, que é um pouco questionável, mas eu vou chegar lá, que é de 94, tá bom? Seria ali a última das séries policiais, tá bom? Uma questão também em relação ao Jumperson, ele é o primeiro a ser totalmente robô, não tem questão humana ligada a ele. O Metalder, por exemplo, tinha uma questão humana, o Giban também, ele é metalizado, mas ele foi, quer dizer, eles eram humanos que foram transformados em máquina, certo? Tanto o Metalder quanto o Giban. No caso do Jumperson, não, ele é 100% máquina, então ele é bem diferente dos seus anteriores, tá? E o Blue SWAT é mais humano, voltando ao conceitinho da armadura básica. Inclusive a armadura básica do Blue SWAT, é muito parecido o conceito visual com a do Giban. Eles pegaram o conceito ali meio que da armadura do Giban e reaplicaram aqui no Blue SWAT, como fosse uma equipe da SWAT, né? Uma equipe de policiais assim mais de elite. Então eles pegaram o conceito do Giban e reaplicaram aqui, certo? Dando ali um novo ar à série, certo? Apesar de que tem críticas, porque a questão visual é mais pobre visualmente do que suas séries anteriores, porque eles tinham um investimento muito na armadura, e a armadura ali era muito simples, ainda era mais simples do que a do Giban, do Jaspion não, do Jiraiya. O pessoal falava da armadura do Jiraiya, que era uma armadura mais simples, mas ele era ninja. Então você conseguia entender o motivo da armadura ser mais simples. Mas aqui no Blue SWAT, não tinha uma explicação como essa. Porque a polícia, os outros eram polícia e a armadura era mais harmoniosa, a armadura maior, mais robusta, e aqui a armadura mais pobre. Mas aqui o que eles explicavam foi o seguinte, os custos. Ela começou a se tornar uma série cara para a Toei manter. Então eles tinham que cortar custos. Então ele cortou o custo em cima de onde? Da armadura. Mas investiram no roteiro. Tá? Então, no questão de roteiro, a série é boa. Na questão visual das armaduras, é que ela deixou a desejar. Então, muita gente não assistiu a série por esse motivo. Eu fui um deles. Né? Eu não gostei da questão visual, mas dei uma olhada também na questão do roteiro. O roteiro é bom, mas ainda não me comprou visualmente. Né? Não só por causa do roteiro. Não adianta assistir uma série por causa do roteiro, e é muito boa pelo roteiro,
Mas visualmente ele não me comprou, não me conquistou pelo visual. Não foi como o Jumperson, por exemplo. O Jumperson tinha os dois, tinha um bom roteiro e um bom visual. Então, eu não vou dar crédito muito ao Blue Sword, por esse motivo, tá? Mas pelo menos eles mantiveram ali um conceito um pouco parecido, lembrando um pouco o Giban, certo? As duas séries que eu vou falar agora, as seguintes, elas são as séries, assim, que tem a ver relacionadas com besouro, tá? Eles pegaram esse conceito de besouro porque eles queriam fazer uma transição para Kamen Rider. O que acontece? A Toei estava pensando em transitar Metal Hero já faz um tempo para Kamen Rider, né? Eles queriam transitar essa série para que ela se unisse definitivamente a Kamen Rider. Mas não tinha acontecido ainda. O que eles fizeram? Botaram o besouro como conceito visual para fazer uns testes, se dava para adaptar, e funcionou, né, no conceito visual. Então ela lembra bastante os Kamen Riders, tá? Que é a B-Fight. B-Fight Kabuto. Certo? B-Robot Kabutaki, certo? E a outra é o Detetive Blindado Robotaki, certo? Que é o último dessa lore aí. As duas primeiras, elas foram transformadas nos Beetleborgs, né? Em duas temporadas, assim como o VR Troopers, também teve duas. Essas duas tiveram duas temporadas. Uma inspirada no B-Fight e a outra inspirada no B-Fight Kabuto, tá? Inclusive esse nome Kabuto ele foi reutilizado em Kamen Rider Kabuto. Aí foi reutilizado o nome. Eu achei até engraçado, mas enfim, né, eles mantiveram para que você entendesse que havia ali uma ligação, tá? Essa série, inclusive, visualmente, quando ela foi adaptada para Beetleborgs, ela também veio com uma proposta bem ousada, bem diferente. Aí o pessoal pergunta uma coisa interessante sobre isso. Se essas adaptações já são consideradas Metal Heroes ou são uma série qualquer. Elas são consideradas pela Toei Metal Heroes. Um pouco diferente do que acontece, por exemplo, com Power Rangers. Power Rangers é tratado como um Super Sentai, mas eles são um produto 100% à parte de Super Sentai. Então, eles não fazem parte do universo canônico de Super Sentai. Já essas duas, que é VR Troopers e Beetleborgs, elas não fazem diretamente parte do universo canônico de Metal Heroes, mas são consideradas Metal Heroes de cara. Por quê? Elas não têm uma franquia na versão adaptada. Elas são séries isoladas, mas inspiradas em Metal Heroes, porque elas se derivam de lá. Então, por elas se derivarem, elas acabam fazendo parte daquilo ali. Eles não tiram isso como identidade. Eles são Beetleborgs, mas são Metal Heroes. São VR Troopers, mas são Metal Heroes. Então eles não deixam de ser. Porque foram adaptados. Eles continuam sendo. Ali é uma forma de ver as séries diferente. Certo? No caso específico dos Metal Heroes, tá? No caso dessas duas que eu citei.
E a proposta ali, envolvendo quadrinhos e tudo mais, né, os monstros saem de lá, os heróis também, é uma proposta completamente ousada e diferente, algo que não tinha sido testado nem nas versões japonesas. Então, na versão americana, quando eles fizeram isso, deu muito certo. E teve uma aceitação enorme por parte dos fãs de cara. Então, muita gente prefere a versão adaptada dos Beetleborgs do que a versão adaptada dos BR Troopers, por exemplo. Tá? Agora vamos para a questão polêmica das duas últimas, da Kabotaki e Robotaki. Essas duas séries são consideradas Metal Heroes. Porém, apesar de elas serem consideradas Metal Heroes, elas são infantilizadas demais. As suas séries anteriores são menos infantilizadas. Elas são com uma vibe mais parecida com a dos Kamen Riders, por exemplo. É voltada para um público jovem, podemos dizer assim. Já essas duas foram inspiradas para um público mais infantil. E isso gerou problemas e aceitação por parte de quem já era fã da franquia, né? Que não queria que a franquia tivesse essa mudança brusca. Inclusive, isso minou com o Metal Heroes. Isso ajudou com que a própria Toei terminasse a série, não deixasse que ela se prolongasse a partir daí, né? E a última série, que é Robotech, acabou em 98, infelizmente. Então, em 98, se encerrou ali os Metal Heroes, né? E de 98 para cá, são 24 anos sem Metal Heroes como série. É claro que você teve os especiais, que eu ainda não citei, né? Você teve o especial de 2012, do Gavan, tá? Mas inspirado totalmente ali na era Heisei, tá? Quer dizer, inspirado na era Heisei, não. Ele foi feito na era Heisei, mas inspirado na era Showa, tá? Também teve outros dois especiais do Space Squad em 2017, tá? Aí teve o Gavan e outros Metal Heroes que também participaram. E tem mais dois filmes, um do Charivan em 2017, já no finalzinho de 2017, e um filme do Scheider também ali em 2014, também comemorando os aniversários dessas séries especificamente, certo? Esqueci alguma coisa? Sim, e tem um bônus. Tem um Metal Hero que ele ganhou por consideração. Ele é chamado de Metal Hero por pura consideração, né? Porque ela foi feita também pela Saban. Mas ele é um Metal Hero original da Saban. O que quer dizer isso? Que a Saban não precisou adaptar nada. Ela criou uma série Metal Hero original e com um conceito diferente de tudo que a Toei já tinha feito até então. Que é essa série aqui, que é Cavaleiros Místicos de Tina-Norte. Ela é considerada Metal Hero? Sim, por uma questão de conceito, mas de questão oficial, não. Engraçado que ela foi feita no mesmo ano de Robotech. Ela foi feita em 98. Exatamente no mesmo ano que Robotech. Foi a última série, foi ser exibida. Também foi exibida Os Cavaleiros Místicos de Tiller-Noi, no mesmo ano. Né? Então, ainda mesmo assim, ainda fica os 24 anos. Então, ele não interfere nessa quantidade de anos sem Metal Heroes. Ah, mas e os especiais que teve? Não contabiliza? Contabiliza, mas eu falando de séries novas. Porque esses especiais são especiais de aniversário, de séries que já foram feitas. Eles são de séries novas. Se você contabilizar o Cavaleiros de Tiller-Noi como uma série nova, mesmo ela, são 24 anos atrás, porque ela foi feita no mesmo período do Robotech. Então, assim, ainda são 24 anos sem Metal Heroes. E não temos ainda um Metal Hero na era Reiwa. A gente não tem um Metal Hero na era Reiwa. A gente tem um Metal Hero na era Showa e Heisei. Mas na Reiwa nem especial ainda veio, né, para a era Reiwa. Então, o primeiro especial que lançarem dos Metal Heroes, provavelmente devem lançar alguma coisa esse ano, que a Toei disse que não esqueceu, né, do aniversário do Gavan, devem postar alguma coisa. Então, provavelmente a gente vai ter alguma coisa do Gavan em breve para assistir.
Não vai ser algo que vai demorar muito, não. Eu acho que em breve a gente já vai estar vendo alguma coisa do personagem. Ou esse ano ou ano que vem, não importa. Mas em comemoração aos 40 anos do personagem. Né? Eu acredito que a Toei está de olho nisso, porque é um ano fechado, é um personagem importante para a empresa em si, como um todo, porque ela ajudou a criar uma franquia, ela rendeu muito dinheiro, né? Inclusive com os especiais que teve, ela ganhou um dinheiro bom, porque muita gente é fã. No Brasil, os Metal Heroes são considerados assim das franquias mais populares, né? Das versões originais, que eu não estou falando das adaptadas, né? Nesse caso, que no caso é Power Ranger, né? Aí o pessoal, mas dos Tokusatsu mais popular é Power Rangers. Sim, mas lembrando que Power Rangers é uma versão adaptada, até o momento. É uma versão adaptada. Ou uma versão americanizada, mas eu falando de versões originais. De versão original, Metal Hero é a mais popular. Aqui no Brasil já teve Ultra, Lion Man, são de franquias, tá? Nós já tivemos Ultras, Lion Man, Garotas Mágicas, apesar que só teve uma, né? Mas hoje, graças ao boom de 2020, né? A gente hoje tem as outras Garotas Mágicas de forma oficial no canal da Toei. Então, agora você tem as outras Garotas Mágicas, né? Que eu esqueci? Sim. Aí você tem, se eu falei do Ultra, Lionman, Garo, também tem, mas ainda não todos os oficiais, mas tá no caminho. E outras mágicas, né, que eu já falei. Kamen Rider. Então, assim, dessas franquias e Super Sentai. Por exemplo, Super Sentai no Brasil, de forma oficial, antes do boom de 2020, só tinha passado 4 séries. Depois do boom de 2020, ainda não está liberado oficialmente nenhuma série nova de Super Sentai. Tá? Então Super Sentai continua tendo 4. Kamen Rider não, Kamen Rider já foi liberado várias. Então já deu uma equilibrada aí em relação aos Metal Heroes. Mas os Metal Heroes ainda continuam entre as séries Tokusatsu mais populares entre os brasileiros. Os brasileiros gostam do Metal Hero. E ajudou muito a manter esse gosto o próprio Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro ele popularizou ainda mais o gênero dos Metal Hero, já que ele está intrínseco na inspiração original. Então, já que ele faz parte da inspiração original do Gavan, quando ele aparece, ele puxa sem querer todos os Metal Heroes com ele. Então, quando você vai ver um Metal Hero, você vai imediatamente lembrar do Homem de Ferro. E o Homem de Ferro lembra do Metal Hero. Então, é uma coisa que junta a outra e é impossível. O Kamen Rider não tem esse contraponto. Aí, mas tem um Homem-Formiga! Problema de um Homem-Formiga, mas ninguém quer saber do... Brincadeira. Mas tem o Chapolin Colorado. No caso, o Chapolin Colorado ajuda a chamar o Kamen Rider, mas os Kamen Riders ainda tem que fazer um trabalho muito mais intenso. E agora não está mais passando o Chapolin Colorado. Então, o Chapolin Colorado não vai fazer a pontezinha para o outro chegar aqui. Não vai. Então, esses outros têm uma dependência ainda muito grande um do outro. Power Ranger ajuda a trazer Super Sentai, ou não. Nesse caso, não ajudou. Né? Deu aquela empurrada para lá e não veio para cá. Né? A gente espera que talvez com essa separação, né, dos dois, da Hasbro com a Toei, essa ruptura, ajude que o Super Sentai venha até a gente. Né? Que a gente tenha acesso ao Super Sentai na íntegra. Né? Porque a gente não tem. Né? A gente depende de outros meios para poder assistir às vezes a série. Os Ultras estão vindo com tudo. Né? Através do canal da Tsuburaya lá no YouTube. Então, aqui no YouTube mesmo, né? Então, assim, fica meio complicado, né? Você tá vendo alguns se estendendo, se alongando e você ficando para trás. Aí ele falou, e o Godzilla? O Godzilla. O Godzilla não é bem uma série, né? É uma série de filmes, mas não é bem uma série. Vocês entenderam? Ele não é uma série seriada, ele é uma série de filmes. Entenderam agora? Né? Mas o Godzilla é um caso à parte. Né? Ele é parte de todos os tokusatsu, então ele é a base para tudo existir. Então é complicado você ignorar que o Godzilla é o mais importante. Não tem como ignorar, ele é importante. Mas quando você vai perguntar de gosto pessoal, para boa parte do pessoal que é fã de tokusatsu, Metal Hero sempre vem
de cabeça, né? Quando você vai perguntar qual é a preferência, qual é a série favorita, geralmente é um Metal Hero ou um Super Sentai ou um Kamen Rider, mas o Metal Hero é o primeiro que sai, principalmente o pessoal das décadas de 80 e 90. O pessoal que nasceu nesse período de 80 e 90, com certeza absoluta vai ver um Metal Hero. Quem nasceu depois de 90, né, na parte da era Ranger, podemos dizer assim, vai optar por um Super Sentai ou um Kamen Rider, tá? Então, assim, é complicado isso, essa relação. Não é uma relação muito simples, né? Com os tokusatsu, com os gostos pessoais. São grupos diferentes, com gostos diferentes, né? Em falar em Metal Hero, a Ginga, que é um outro canal lá do YouTube, aqui do YouTube, tá vendo? Ele também lançou uma versão meio Metal Hero também. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá. É um Metal Hero original deles, mas diferente. Mas é interessante. Dê uma olhada, dê um crédito, tá bom? E fica aqui a minha homenagem aos Metal Heroes, ao aniversariante Gavan, ao Metalde, que faz 35 anos, que eu já citei, o Excedref, que faz 30, e o Kabutaki, que faz 25, certo? E esperar que a Toei faça mais produções do gênero, né? E não deixe se perder no tempo com os Metal Heroes. Apesar de que eles dizem que os Metal Heroes foram agregados a Super Sentai, né? E futuramente pode acontecer também com Super Sentai C, quer dizer, Super Sentais e Kamen Rider, né? Que foi só selado entre as duas, né? Você vê um pouco de Metal Heroes em Super Sentai e vê também um pouquinho de Metal Heroes em Kamen Rider. E hoje provavelmente vai ser uma coisa só, né? Mas vamos esperar para ver o que a Toei tem pra gente no futuro. Beleza?